Hoje nós vamos falar sobre um monte de coisa maluca. Um rei que sumiu no meio do deserto, dois países que resolveram se juntar e virar um só, sem avisar nada para ninguém, e a Holanda que se aproveitou dessa confusão toda para colar aqui no Brasil e ganhar muito dinheiro. O meu nome é Edson e eu vou te contar tudinho. Agora senta, fica aí, que a história é longa, mas eu prometo que você vai se divertir. Eu vou começar contando para você a história de Dom Sebastião. Quem foi esse cara? A história dele começa antes dele nascer. Ali, meados do século XVI, 1550, o rei era Dom João III, que já estava velho, tinha tido 9 filhos, mas só um dele tinha vingado, Dom João Manuel. Sabe qual é o problema desse cara? Enquanto a esposa dele estava grávida, ele ficou doente e morreu. Então o rei não tinha mais filho nenhum, e o único herdeiro do trono era o neto, que era um bebê. O cara morreu, o moleque com 3 anos de idade virou rei. Aí teve gente que ficou lá de regente no lugar dele e tudo mais. Com 14 anos ele assumiu de fato o trono. E aí é o seguinte, o cara desde pequeno era o herdeiro, era o rei, era o herdeiro, era o rei. Maior esperança em cima dele, todo mundo fazendo as vontades dele. Ele começa a achar que é o super-herói. Imagina aquele moleque, adolescente, playboyzão, lendo um monte de coisa sobre grandes feitos de grandes reis, grandes heróis da antiguidade, da Idade Média e tal. Ele criou aquela mentalidade do cara que faz crossfit e acha que pode levantar um trator. Ou pior, o moleque que joga CS no videogame ou no computador e acha que se pegar uma arma e for pra guerra, vai arregaçar todo mundo. Pô, aí as ideias dele: vou me consagrar, vou virar um mito, uma lenda. Montou um super exército, pegou um monte de nobre e falou: vou pra guerra. Eu repito, ele não falou: vão mandar uma galera pra guerra. Ele falou: Dom Sebastião, vou para a guerra. Meteu o louco, pegou o navio e foi para o Marrocos. Bom, a grande aventura dele não deu muito certo não, porque durante a Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como a Batalha dos Três Reis, bom, rolou um troço muito chato com ele. Ele, bom, foi lá e foi de arrasta, morreu. Inclusive, essa batalha é conhecida como Batalha dos Três Reis porque ele e mais 2 do outro lado morreram. Aí é o seguinte, tem gente que diz que ele não morreu não. Morreu sim. É fato documentado e conhecido. Vários nobres que estavam lá presenciaram o corpo dele morto, o que foi autenticado por um juiz encarregado de cuidar do corpo dele caso ele morresse. O cara reconheceu o corpo junto com os outros nobres, cuidou do enterro e ainda mandou uma carta para Portugal para tornar oficial a morte do rei Dom Sebastião. A carta chegou, a galera olhou e falou: ixi, deu problema. Qual o problema? Dom Sebastião era novinho, 24 anos, não tinha casado. E qual o problema de não ter casado? Lembram lá que ele era o último herdeiro direto do trono? Então, ele não tinha filho. E se ele não tinha filho, agora? Vai para o parente mais próximo. Procura parente, morreu um monte de gente. Acharam um tio-avô. Olha o negócio, tio-avô. Dom Henrique. Já deu zebra. Por quê? Vou repetir. Palavra-chave, tio-avô. Isso significa que ele era o quê? Idoso. O cara já tinha idade avançada, ou seja, pô, estava perto de morrer. E daí, se esse cara vira rei, os filhos, os netos dele vão assumir. Tá aí o problema. Ele era muito idoso e, bem, era um cardeal da Igreja Católica. Logo, o que ele não tinha? Esposa. E, portanto, filhos. Não tinha herdeiro. Dom Henrique se tornou rei de Portugal por 2 anos. E aí aconteceu o que se esperava dele. Como um bom idoso, ele foi lá e morreu. E aí é o seguinte, e agora, quem vai ser o rei de Portugal? Sabem quem era o próximo cara na linha de sucessão da coroa? Um camarada chamado Dom Filipe, também conhecido como Filipe II. Ah, Filipe II, beleza, qual o problema? Tudo quanto é rei é Dom. Pô, mas ele é Dom Filipe II da Espanha. Então, o próximo cara da linha de sucessão para a coroa portuguesa era o rei da Espanha. Aí os portugueses começaram a meter o louco. Não, pera aí, dá uma segurada aí. Não avisa pro cara nada não,
porque, bem, ninguém viu aqui em Portugal o corpo do rei. E é que nem série filme, se tu não viu o corpo, o cara pode estar vivo. E inclusive a gente acredita que ele está vivo. E inclusive a gente acredita que os nossos parentes que não voltaram lá da Batalha dos Três Reis na África também estão vivos. Então é isso. Espera aí que ele vai voltar. Desse ponto em diante, surgiu uma corrente que virou quase uma seita chamada sebastianismo. Tem gente que acredita até hoje que Dom Sebastião vai surgir da espuma do mar de volta para fazer o quê? Salvar Portugal. Olha a maluquice. Enfim, os caras ficaram nessa enrolação a tal ponto que surgiram até sósias, caras se dizendo ser Dom Sebastião. A maluquice, um deles era italiano e não falava nem português. Ai, imagina, eu esqueci como fala. Foi a pancada que eu tomei na cabeça. E o cara nem se parecia, até a cor do cabelo era diferente. Enquanto Dom Sebastião tinha o cabelo claro, esse cara tinha o cabelo escuro. E os vários outros também, eu sou rei, sou rei, sou rei. No final das contas, obviamente, nenhum deles era Dom Sebastião. Porque Dom Sebastião, como eu já falei, morreu. Foi de arrasta. E qual foi? O que aconteceu com esses caras? Bom, que estava na lei. Era crime punido com a morte imitar ou fingir que era um monarca. Então os caras, tchau. Foram encontrar Dom Sebastião no lugar onde ele estava, provavelmente. E o que aconteceu? Aconteceu o que eu falei que ia acontecer. A coroa portuguesa foi parar na cabeça do rei espanhol. E aí Portugal e Espanha viraram um país. E em 1580 se iniciou o período que a gente conhece como União Ibérica. Esse período durou até 1640, 60 anos, Portugal e Espanha unificados. Qual é o problema? Bom, a economia da Espanha naquele período se baseava em explorar os metais preciosos das suas colônias nas Américas, principalmente a prata. A economia do Brasil, Portugal, baseada na exploração do comércio internacional do açúcar. Aí tu tem assim, tem o metal precioso, tem açúcar. Açúcar dá dinheiro? Dá. O metal precioso já vale o dinheiro ali direto. Os espanhóis deixaram o negócio do açúcar meio de lado e aí resolveram fazer o quê? Vamos deixar Tratado de Tordesilhas para lá, vamos lembrar, Tratado de Tordesilhas dividia as terras do continente americano entre Espanha e Portugal. Agora é tudo uma coisa só, rasga o tratado, todo o território é nosso. E foi nesse período que foram estimuladas as expedições de desbravamento do interior do Brasil, aonde se avançou para além do litoral em busca de quê? Metais preciosos. Mas não acharam nada, pelo menos ali naquele momento da União Ibérica. Durante esse período, inclusive, também foi fundada a colônia do Sacramento, lá na margem do Rio da Prata, entre o Uruguai atual e a Argentina. Mas isso é um outro assunto para um outro dia. Agora é o seguinte, você está vendo a quantidade de informação que eu estou passando? Tudo isso daí está em livros. Se você está se interessando, eu vou te dar uma dica, é o seguinte, no Amazon tem um dispositivo chamado Kindle, que você consegue reunir vários livros. E eu sei que para quem quer ler, para se divertir ou para estudar, o livro está cada vez mais caro. E o Kindle é meio que um macete, porque além do espaço que você vai economizar, podendo ter vários livros num lugar só, o Kindle ele é muito mais barato do que o livro. Você gasta uma vez o dinheiro no aparelho e depois você compra livros muito mais baratos ali armazenados no Kindle. E para quem assina o Amazon, também tem vários livros que são gratuitos. Então fica a dica aí. Você que quer estudar, você que quer se divertir lendo, compra o Kindle. Tem até um link na descrição para te ajudar. Agora, continuando. Então, os caras estavam nessa, focados nos metais, deixando o açúcar meio de lado. E ainda tem o seguinte, vários países que não eram rivais de Portugal eram rivais da Espanha. E aí começou a treta. A marinha portuguesa foi envolvida, muitas vezes, sendo colocada como boi de piranha, nos conflitos entre espanhóis e ingleses. Então, um monte de navio inglês acabou afundando navios portugueses, ou os navios portugueses ficaram sem manutenção adequada, o que gerou um grande problema para Portugal e para a economia portuguesa. Então, vocês estão vendo que essa União Ibérica não foi muito boa para Portugal, não. Além disso, como eu falei para vocês, os caras estavam preocupados com mineração. Acabaram deixando o Brasil assim meio de lado, meio sem cuidado. Os holandeses, que já não gostavam muito dos espanhóis, falaram assim,
Pô, é agora. Até porque, qual era o maior interesse dos holandeses? O comércio mundial do açúcar. Eles queriam controlar o mercado, porque para eles o açúcar naquela época era tipo petróleo para os Estados Unidos hoje. Vi um lugar, vou ali implantar a democracia. Os holandeses vi ali um açuquinha, vou dizer que é meu. O que eles fizeram? Primeiro tentaram invadir Salvador, chegaram até a desembarcar na cidade, mas os homens bons conseguiram resistir. Agora, quem não conseguiu resistir? Pernambuco. Os holandeses chegaram lá e ficaram de vez. Durante 24 anos, criaram toda uma estrutura, uma dinâmica organizacional. Enfim, durante esse período, Pernambuco virou colônia da Holanda. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Tu gostou da minha explicação? Curtiu? Então já sabe, né? Dá o joinha, compartilha, segue o canal. Não gostou? Dá dislike, comenta porque a gente vai melhorar. Agora lembra, tem dica de leitura na descrição. Antes de você ir embora, deixa eu te fazer uma pergunta. Me diz o seguinte: você acredita em vida após a morte?